Tudo bem, estamos de volta. Nós vamos lançar à lousa, então, a terceira frase diante disso que você está criando como raciocínio, né? Primeiro, saber os porquês, a origem da preposição, o uso do artigo, quando que isso ocorre no português. E você está iniciando uma coisa concreta que é analisar frases, mas não em busca da crase, em busca de classificar o A. Algo que talvez na vida de cada um de nós nunca tenha ocorrido. Entender a classificação do A, tá bom? Vamos à lousa então para a nossa terceira frase. Olhem lá. Ele foi a festas. Ele foi a festas. O que seria esse A, gente? Vocês conseguiriam olhar para esse A e dizer o que é esse A? O que seria esse A? Esse A que nós temos ali na lousa é o A que você vai identificar como preposição. Só preposição. E por isso, nesse A, não ocorre crase na língua portuguesa. Isso estaria intrigando algumas pessoas nessa hora, tá bem? Nessa hora, percebam, esse é o momento que você fala assim, professor, esse raciocínio está muito rápido. Eu olho o A, falo o que ele é e já sei que não tenho crase. Mas é assim que você tem que fazer em um concurso. Entre as lições de crase, essa é aquela das mais básicas possíveis. Tá bem? Você olha para o lado e aqui temos o substantivo do gênero feminino. Mas não há dúvida que ele se manifesta no plural. E aí vem aquela lição básica, mas se não houve reflexão antes, eu nunca parei para pensar. Tá legal? Volta um instantinho comigo. Ó. Se eu estou usando um substantivo feminino e vou colocar um artigo, esse substantivo estando no plural, qual que é o artigo que corresponde ao plural? Ah, professor, é um artigo que virá com S para fora. Se eu tenho um substantivo plural, o artigo concorda com o substantivo. Então, nós percebemos que toda vez que usamos o artigo se flexiona no mesmo número que o substantivo. O substantivo está no plural, o artigo também estará. E isso a gente tem que dizer para si próprios. É óbvio, não há nenhuma novidade disso. O artigo se flexiona no mesmo número, singular ou plural, que o substantivo. Então, nesse momento, pense assim, o que esse A ele não é no português? O que esse A não é, não pode ser? É nesse exato momento que, por termos um substantivo no plural, diante de um A no singular, você observa uma discordância, uma desarmonia, que te leva à conclusão que esse A pode ser tudo no português, menos o artigo definido feminino plural. Porque se ali tivesse o artigo definido feminino plural, como seria esse artigo no plural? Ah, seria o artigo as. E você tem que falar, é óbvio então, professor, que ali não tem o artigo. Sim, o S para fora ficaria visível. Daí os olhos, diante desse contraste, um A no singular, seguido de palavra no plural, esse A não é um artigo plural. Por isso que a pessoa conclui com a tinta preta. Então o que é A? Só pode ser preposição. E sendo só preposição, nunca haverá crase no português. Um A no singular, seguido de plural, nunca terá crase no português. Tá bem? Você ia perguntar alguma coisa? Já? Procure perceber, então, que nós estamos na frase 3. Qual seria o número ideal de frases? 10. Mas daí o professor fala, não. Se a gente for seguindo essa toada, você vai nadar no raso, e a gente tem que fazer você nadar no fundo. Perder o medo de rio, de mar, você tem que pular na água. Se tem 1 metro ou 10, abstraia, mas você tem que mergulhar, aprender a nadar. Tá bem? Piscininha rasa vai te dar qualidade para alguns tipos de prova. Outras provas você não chega lá. Então esse é um conceito fundador
saber olhar para o A e classificá-lo, dar o valor ao A, tá bem? Então vamos à quarta e última frase, vamos lá. Essa é uma frase só simbólica para o dia de hoje. Vamos lá. Quarta e última frase. Se você pega a frase, a criança leu a revista. Que essa frase simbolize na tua vida uma mudança de perspectiva. O estudar entendendo, o estudar aprendendo a dar valor àquilo que é importante. Esse azinho que está aqui, gente, no A criança, o que ele é? Não é bonito isso? A classe, vocês perceberam, ela briga. Vamos dizer assim, vocês disputaram o espaço agora, né? Se tivesse um doce aqui, ia sair tapa. Sai, eu vi primeiro. É bonito isso. Professor, o que é esse A? Artigo, né? A participação é sonora, é bonita até, não é? Só que isso não cai na prova. A hora que numa classe todo mundo sabe, essa é a parte que não cai na prova. Vocês perceberam? Professor, artigo, beleza, parabéns, mas não cairá na prova. Esse momento em que você diz para mim, professor, esse A, você começa a dar aula, ó, artigo definido feminino singular. Não é lindo isso? Você produzindo teoria em massa. Agora, em vermelho, vou explicar o porquê você chegou lá. E esse porquê guarde para o resto da vida. É o segredo do seu futuro, dar certo ou não, em relação ao português. A criança, dentro da sintaxe, é o sujeito dessa oração. O sujeito trouxe um núcleo. A criança. E o núcleo no português nunca vem preposicionado. O núcleo do sujeito não vem com preposição. Então você fala, ó, criança é o sujeito, criança é o núcleo. Eu já sei que esse A, portanto, não é preposição. Não é preposição. Em vermelho, acredite ou não, é o raciocínio que você fez para chegar a esse resultado em preto. O que é esse A da criança? Artigo. Mas o que a tua cabeça fez para você produzir agora uma classificação com tanta autonomia? Está em vermelho. A criança é o sujeito, criança é o núcleo não vem preposicionado. Eu não sei que parte do cérebro te disse que esse A não é preposição e, portanto, só pode ser o artigo. Teve uma parte do teu cérebro que fez isso. Tá legal? Eu citei numa classe hoje, durante uma aula, e os alunos riram muito de mim, né? Eu fiquei chateado pra caramba, eu não falei para eles lá na aula, mas fiquei chateado pra caramba, né? Que eu falei assim, ó, há momentos que você tem que ser freudiano. Ao falar o problema, você se curou. Sacaram? Ó, mas por que, professor? Eu sei que esse é artigo. A hora que você aflora essa parte em vermelho que está ali, você se cura. Você fala, professor, é óbvio que eu cheguei à conclusão que é um artigo por causa de tudo que estava ali. Então a teoria freudiana tem essa coisa bonita, né? Do falar, do expor para curar-se. A hora que você fala do problema, você também se cura, né? E eu expliquei para eles que eu fui uma vez só em um psicólogo e nunca mais voltei. Porque ele me deu uma chacoalhada que valeu por todas as consultas que eu teria na frente, né? Eu tinha uma certa rivalidade com meu irmão, uma certa inimizade, eu fui lá e expus para ele toda essa realidade. Meu irmão era isso, meu irmão era aquilo, meu irmão não fazia, meu irmão fazia. Contei toda a sessão sobre o meu irmão. A hora que nós estávamos chegando ao final, o que ele falou? Você tem ciúmes do teu irmão. Acabou, eu tomei um choque, né? Porque o problema era meu irmão. E na hora que ele falou, ó, você tem... Pronto, saí curadão de lá. Saí, ó, no anais. O problema era eu, a forma como eu via a coisa. E a partir daquele dia não foi bacana. Você enxerga a realidade com outros olhos. Você começa a entender que o problema não está lá, estava aqui. Na forma como eu recebia as atitudes, né, dele, a forma dele agir. Né? Para mim era um ato, vamos dizer assim, de concorrência e tal. Pronto, saí curadíssimo na primeira sessão. Uma frase, tá bem? Você tem ciúmes do teu irmão. Pronto, saí leve. Né? Humilhado, mas leve. Tá bom? E é isso que você está fazendo aqui, ó. Tá bem? Ó, vem aqui, ó. É freudiano. Ah, professor, esse A é quando eu estava falando mal do meu irmão. Ó. Esse A é um artigo. Ah, meu irmão fazia aquilo. O em vermelho te cura.
Mas por que esse a é artigo? Agora, isso que você usou na criança, eu quero que você use na revista. Porque na revista vai cair na prova, gente. Tá bem? Aí na revista, aí cai na prova. O que é esse a da revista? Ah lá, agora está na hora da gente gastar o vernáculo, está vendo lá? Artigo definido, feminino, singular. Agora está na hora de gastar tudo que você aprendeu. Né? Comprou uma roupa nova, não vai pôr? Agora você tem que pôr. Mas por que esse a é um artigo? Como que você explica para uma criança que esse a que está ali é um artigo? Porque o substantivo é feminino, não basta, não basta. Isso é fundamental, pelo amor de Deus, não abra mão disso. Por que você fala que esse a é artigo, não é preposição, por exemplo? Aí você está ainda falando assim, ó, professor, eu não sei porque eu estou nadando, mas estou nadando. É pouco, é pouco. Tá bem? Eu quero uma reflexão mais teórica nessa hora, mais reveladora. Tá bem? Dizer. Porque você lê algo, você não lê a algo. Sim. Você está chegando lá, mas falta o ponto teórico. Pronto, pode parar, para. Sacou? Falou VTD, acabou. Sacaram isso? Ah, o verbo ler é VTD, acabou. Aí você está entendendo por que a natação exige coordenação motora, você não pode nadar com os dois braços. Se nadar com os dois braços, tem um movimento próprio para isso, que é um nado que existe. Né? Então vamos lá marcar. Ó. Bacana, você percebeu? Ó, o que você fez aí foi um trabalho de resgate teórico. Você estava cheio de armas práticas. E aqui você concluiu que esse a é artigo, porque o verbo é transitivo direto. O verbo não... Qual que é a característica do VTD? Não exige preposição. Então você olha para esse a e fala, ó, esse a pode ser tudo, mas não é preposição. O verbo não exige. E por isso que você produz esse raciocínio em preto. O que é esse a? Esse a é artigo, mas por quê? Por causa do verbo. O verbo não exige preposição. Essa frase 4, gente, ela é simplória demais. É frase infantil, mas o que está em vermelho não é. O que está em vermelho não é. Tá bem? Dizer que os dois as são artigos, show. Mas em vermelho está aí o segredo do português. A hora que o vermelho funcionar na tua cabeça, sai da frente, que você passou a dominar uma coisa chamada teoria. É a teoria te fazendo bem, é a teoria te curando. É a hora que você fala o problema. E esse problema falado é a cura também. A hora que você fala, o sujeito, VTD, objeto direto, pronto, parabéns. Tá legal? Essa é uma tomada de posse. Você chegou no lugar e falou, isso é meu. Se responsabilize por isso. Tá bom? O que o professor estava fazendo com vocês dentro desse conjunto das frases anteriores? Volta um instantinho comigo. Nós estamos montando a área proibida de crase. Lugares que não pode ter crase no português. Tá bem? Então, os alunos, para agora configurar essa parte da sua aprendizagem. Ó. O que nós estamos fazendo é aprendendo a área proibida. Lugares em que, se você colocar o acento grave e se houvesse uma polícia gramatical, o A seria preso. Tá bem? É aquele momento que você fala, ó, não pode usar o acento grave. São 10 áreas proibidas. Ah, professor, eu quero estudar crase. Ok. Eis aqui a primeira lição de crase. Não colocar acento grave onde não pode. Não gastar um A bom num A que não presta. Essa é a sua primeira lição de crase. Professor, eu preciso retomar toda essa lição de hoje. Está lá no blog te esperando. Primeira lição de crase. Tá bem? Esse é um material assim, que me orgulho, porque o nome já sintetiza. Professor, vou começar a estudar crase. É ali. Comece exatamente por ali. São os lugares que não pode ter crase no português. Tá legal? Então nós vamos agora montar isso daí. Vamos lá.
Então, digam para mim quais são as 10 áreas proibidas. As 10 áreas em que o artigo não é usado e, por não ser usado, não ocorre a crase. Número 1, palavra masculina. Palavra masculina. Então, antes de palavra masculina, não dá para usar artigo feminino, não terá crase. Tá bem? Antes de artigo indefinido. Artigo indefinido, uma. Não dá para usar o artigo que define, não dá para ter crase. Antes de a, singular. Mais palavra no plural. Mais palavra plural. Área proibida. Não se usa jamais aí o acento grave. Nesse momento, eu diria para vocês, seria muito bacana nós combinarmos uma taxa, ou melhor, uma multa. Estão notando lá? A partir do momento que você vai tomando posse disso, errar nesse lugar é perder dinheiro. Ah, professor, fazer um concurso, mas a área proibida está na tua cabeça? Se não está na tua cabeça, não entre na prova ainda. Essa é a lição mais básica da questão de crase. Tá legal? Então, volta um instantinho comigo. Vamos começar a combinar R$10 de multa. Tá bem? Você vai colocar isso num fundo que não é fundo perdido. É um fundo para ajudar os professores de português que sofrem tanto. Imagine que você errou a área proibida, 10 pau de multa. Nós vamos chegar a algumas questões de prova que em um lugar você pode perder R$30. Há 3 motivos para não colocar crase e o cara vai lá e me coloca. Então a área proibida é aquela área que você tem que dizer assim, ó, aprenda correndo, aprenda o mais rápido possível. Vamos à luz, ó. Qual seria um quarto exemplo de área proibida? Me ajudem aí. Quem conhece uma quarta área proibida? Antes de verbo, mas não é em qualquer verbo, tá? É o verbo no infinitivo. Porque nós vamos ter várias situações em que o a está antes do infinitivo. E esse a, o brasileiro não perde a viagem. Olha para esse a sozinho, bonitão, sente vontade de colocar crase. Tendo ao lado um infinitivo, não teremos o acento grave. Então, prazo a combinar, preço a combinar, não tem crase no português. A partir de não tem crase no português. Mas por quê? Porque partir e combinar são verbos no infinitivo. Tá bem? Então, quando você consegue colocar um a antes de verbo, é antes de verbo no infinitivo. É esse momento que dá vontade de errar. E aí você tem que ter essa qualidade de não se equivocar diante do infinitivo. Qual é uma quinta área proibida, gente? Quem conhece uma quinta área? Que nunca vai ter crase no português. Conhece ou não? Pronome indefinido. Só que eu não vou colocar agora. Você estragou a surpresa. Pronome indefinido é o número 10. Sacou? Porque a gente deixa para o número 10 a craqueza, o momento maior, né? O número 10 vai ser aquele que vai criar grandes problemas. Então a gente vai reservar o pronome indefinido. Nada será comparável a eles, pelo volume que vão causar. Tá bem? Como o número 10 tem um peso, nós vamos deixar o pronome definido para o número 10. Mas até chegar ao 10 temos mais 5 no caminho. Qual que seria um quinto? Sacou que loucura? Isso é perigosíssimo. Professor, eu já entreguei na mão de Deus. Como assim? Isso deveria ser um ato cívico, saber as áreas proibidas de crase. Quem que lembra mais um aí para me ajudar? Nenhum mais? Como? Diante do VTD, sim, mas né, a gente está trabalhando assim, o elemento posterior e não anterior. Vamos marcar aqui, gente. Acompanha comigo. Ó. Quando você usar expressões de palavra repetida, como cara a cara, dia a dia, face a face. Só que se você tiver a expressão dia a dia e quiser colocar o acento grave, você tem que pagar R$20 de multa. Porque além de dia ser o número 1, palavra masculina, você incorre no artigo 5º, palavra
repetida também. Expressões com palavra repetida proíbe. Sacaram que loucura? Dia a dia tem 2 motivos para não ter crase. Vamos ao número 6. Número 6. Os pronomes demonstrativos essa e esta. Essa e esta. Pode marcar esses 2, porque o resto vai funcionar tranquilamente. Não incluiremos aí o aquele, aquela e aquilo. O aquele, o aquela e o aquilo fazem parte de uma aprendizagem futura. Hoje, pense nesses 2 grupos aí, ó. Essa e esta. Ah, professor, por que você não colocou esse e este? Por quê? Porque já é masculino. Já está protegido pelo número 1. Por que eu não coloquei essas e estas? Porque só vai dar para usar essas e esta na configuração número 3. Vai ficar um A no singular, seguido de palavra no plural. Tá bem? Então, o perigo é nesse momento do essa e do esta, que você precisa saber que nunca usaremos antes deles artigo, portanto, antes dele nunca vai ter crase. Antes do essa e do esta não cabe o artigo, por isso que não cabe a crase. Tá bem? Um grupo fundamental. Pronomes pessoais. Pronomes pessoais. Quando você usa falei a ela, falei a mim, falei a nós, falei a ti, todos os pronomes pessoais repelem artigo. O artigo não chega perto jamais, e por isso nunca vai ter crase. Falei a ela, a mim, a nós, a mim, a ti, área proibidíssima de crase. É lógico, gente, que o falei a ela, é a tentação mais constante em prova, porque o ela é feminino, mas não pode ter crase. E de 10, é isso daí, ó. Você começa a se aproximar do fim. Vocês não lembram de mais nada, gente. Se fosse para ganhar o pão, falando a área proibida, morreriam de fome. Sacaram que coisa, gente? E isso eu percebi também, que eu, professor de português com 24 anos, eu não sabia. Comecei a dar aula, eu tive que preparar a aula de crase, eu falei, eu tenho que dominar essas 10 aí, que são os 10 lugares que não tem crase no português. Mas, até então, eu não tinha necessidade de ter essas 10 na memória. Então, vocês têm que ter essa tranquilidade de dizer assim, ó, eu preciso, até o dia da prova, ter as 10 áreas proibidas de crase. E sempre lembrando que em tudo isso que nós estamos dizendo, o A que aparece ali é só a preposição A. Tá legal? Vamos ao 8º. O 8º, vamos trazer aqui os pronomes cujo, quem e você. Para lá no final dar um total de 10, vamos colocar ali 3 perdidos que nunca têm artigo, nunca vão ter crase. E aqui os pronomes iniciados por vossa. Todos os pronomes iniciados por vossa, vossa senhoria, vossa santidade, nunca tem artigo, nunca tem crase. Então, numa frase como falei a vossa senhoria, falei a vossa excelência, me remeto à vossa santidade, nunca vai ter crase no português. Uma área completamente protegida, uma área completamente dominada. Tá legal? Difícil isso aí, gente. O que vocês acham? Agora, com a lista quase pronta. Complicado isso? Ah lá, decorar não vai ser legal. Essa é a palavra que eu combato, né? Como o Moro combate a corrupção, a palavra decorar é a minha luta. Esqueça a palavra decorar. Tá legal? Eu vou deixar agora essa lista aqui, faltando um, e vou colocar por que você não deve decorar. Tá bem? Volta um instantinho comigo. Ó. Vocês pertencem... Você fala assim, professor, não exagera. Sim, vocês pertencem, dentro aqui do curso Damásio, a um curso especialíssimo. Carga horária boa, a finalidade desse curso é uma finalidade alta, prova para fiscal, e o nível de vocês é um nível superior. Tá bem? Eu vou colocar uma frase na lousa. Antes de pensar, né? Pense 2 vezes. Vai pensar?
para, pensa de novo. Vamos lá, venham comigo para vocês terem por que a banca ganha de nós. Olhem lá. Essa frase aqui, ó. A essa mulher convém a luta. Essa é uma oração que tem sujeito, verbo e complemento. Qual é o sujeito do verbo convém? Qual? A luta? Mulher? Mulher, luta? Olhem para o A. Antes de falar qualquer... Falei, ó, pense 2 vezes. Vocês falaram, eu não tive coisa. Eu ia falar, não, calma, pensa de novo. O que é o A? Vamos classificar o A? Venham comigo, ó. O que é o A da mulher aqui, ó? Antes do essa, na língua portuguesa, você nunca consegue usar um artigo. Isso te leva a qual raciocínio? Que se esse A não é artigo, ele é só uma preposição. Onde você está? Você está na crase, e aqui você teria que usar o adesivo, ó. Professor, nesse A antes do essa, nunca há crase no português. Então, o sujeito é a luta, porque se tem preposição... Você percebeu que o teu salto de raciocínio foi pum, você resolveu o problema. Na hora que você olhou para esse A e falou que o A é preposição, acabaram os problemas. Mas antes era A. Então, volta um instantinho quando eu disse para vocês, brincando, gente, porque boa parte do que vocês estão vivendo eu vivi na pele como professor. É a pior dor que existe. Você tem que calar a ignorância. Ou, às vezes, expressa a ignorância no lugar errado. Quando alunos, nós não sabemos, mas a gente espera sempre o máximo do professor. Então, eu me vejo lá no comecinho chorando por, né, esse sofrimento que todos nós passamos. Nesse exato momento, procure perceber, nós temos uma situação em que você olha para o A e fala, professor, A é A. E não é para fazer isso. Esse A antes do essa, você está aprendendo agora. Antes do essa, nunca se usa artigo. Você está acabando de estudar isso. Esse A é só preposição. Nunca vai ter crase. E daí nós vamos seguir para frente. Vai chegar a aula de concordância. A banca não sou eu, a banca. Ah, professor, fazer prova da Carlos Chagas. Você pega questões da Carlos Chagas que 3 ou 4 alternativas são exatamente assim. Tá bem? Ah, professor, fazer CESP, ESAP, eles usam menos. A Carlos Chagas é um absurdo. Dá vontade de prender o professor de português e tirar, que ele é um maníaco. É um maníaco que se usa dessa estrutura de maneira incontrolável. Mas também é um prazer enorme. A hora que você começa a entender, você não quer que mude mais o cara que faz a prova de português. Você sabe que cada 100, 2 ou 3 estão entendendo o que a banca está dizendo. Não é a banca que vai abaixar, é você que tem que subir. Você ficar ali embaixo, adeus. A banca nunca abaixa. Ela pede que você suba. Digam para mim, a essa mulher é o sujeito da construção? Ah, daí você já está fazendo análise sintática. Esse termo, você fala, professor, eu não sei o que ele é. Mas como ele vem com preposição, ele não é o sujeito. Só que se eu ensinar isso para vocês hoje, isso dá tilt. Né? Não sei se vocês jogavam em máquinas de fliperama, que se você chacoalhasse muito, a máquina parava. Né? Era o popular tilt. Né? Então, não posso ensinar isso para vocês. Mas o sujeito está aqui, ó, a luta. A ordem é essa, ó, a luta convém a alguém. Convém a alguém. Quando eu entrei no mundo do concurso público, eu falei, mas que loucura é esta? Em que você olha para uma frase e não consegue entender o que é sujeito e o que não é. E daí, por isso que eu me coloco com tranquilidade no lugar de vocês para dizer, João, como que você se salvou? Olhando para o A e dizendo o que é o A. O que é o A da luta? Ah, mas estão notando? Eu sei porque você sabe. Eu sei porque você sabe. Porque a luta é o sujeito. E ali no sujeito não habita a preposição. Por isso que, por exclusão, aquele A é um artigo. Mas tem uma manha aí em tudo isso. Olhar para o essa
e falar, ó, antes do essa não se usa artigo. Esse a é uma preposição. Professor, quando que se estuda isso? Agora. Nós estamos estudando isso agora. Para usar no capítulo de concordância. Agora vocês estão entendendo a dificuldade de uma questão, por exemplo, da Carlos Chagas. Assim fica fácil entender, porque não precisa decorar, porque dá pra gente... Você sacou? Você fala, professor, decorar aquela lista, não faça isso. Pois é, mas será que toda aquela lista vale área proibida para artigo? Ali, Isso, exatamente. Tá bem? Por que aquela área é proibida? Porque são lugares em que o artigo definido feminino não é usado. Tá bem? Que é isso que nós construímos nas frases que antecederam. Lugares em que o artigo não comparecia. Tá bom? Então vamos voltar para a nossa listinha para dizer por que eu tenho que aprender bem a crase? Entender. Por causa disso. Na hora que a banca lançar a alternativa C, lá na prova você fala a luta é o sujeito. Tá legal? Se você passar mulher para o plural, o verbo mexe ou não? Muda a acentuação do verbo? Não, não muda. Tá bem? Porque é o complemento do verbo. A essas mulheres convém a luta. Na ordem direta fica, a luta convém a essas mulheres. Eu sei que vai doer você falar isso, mas você vai ter que fazer um testemunho. Professor, como que eu consigo entender essa frase? A partir do A. A partir do momento que você sabe classificar o A. Sacaram isso? Não é intelectual, não é algo que envolve conceitos, envolve o miserável A. Você fala, professor, esse A é preposição, aquele outro é artigo? Pronto. Há uma fluência de análise completamente diferente. Mas é óbvio, gente, que não é o artigo o galã, não é o artigo o protagonista. O grande protagonista de tudo isso será ela, a preposição. O dia que você souber classificar a preposição A, essa é uma situação de grande tranquilidade numa prova. Você quer que caia isso daqui. Tá bom? Mas não é hora. Daqui a alguns dias voltaremos para falar dessa estrutura do português. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar à área proibida. Tá bem? Ó? Tudo isso que nós estamos vendo, o que que é? Lugares em que o artigo definido feminino não é usado. 9. Vamos completar a nossa 10ª área. 10ª área. Tá bem? A 10ª área surgem os pronomes indefinidos. O nome já resume tudo. Olha o nome, ó. Pronomes indefinidos. Como que você vai querer usar artigo que define, tendo o uso de um pronome que faz o contrário, que indefine? Então, na frase, ele falou a cada mulher. Esse a ali é só preposição, gente. Eu bato o olho hoje e sou feliz em dizer que esse a é só preposição. Antes de cada, nunca poderemos usar o artigo. Ele falou a qualquer mulher. A alguma mulher. A nenhuma mulher. Ele falou a toda mulher que por ali passou. Esses 5 que estão na lousa têm uma presença em concurso público assustadora. E esses 5 são mais importantes porque você coloca o substantivo feminino do lado. É como se numa medição de tentações, esse é o momento de grande tentação, porque aparece a palavra mulher do lado. Mas cada, qualquer, alguma, nenhuma e toda, essas palavras sublinhadas são pronomes indefinidos que repelem a presença de artigo. Nunca vai ter artigo antes dessas palavras. Portanto, nunca vai ter crase. E isso é maravilhoso para concurso público. Há alguns pronomes indefinidos que são mais simples, como
ele falou a alguém, ele falou a ninguém. Aqui nós percebemos melhor a ideia de pronome indefinido. Parece que fica mais concreto isso daí, né? Ele falou a tudo, a nada. Ele falou a todos. Você colocaria acento grave em ele falou a todos? Por que não cabe crase em a todos, gente? Ah lá, então você começa a enumerar. Volta um instantinho comigo. Ó. Você começa a falar, ó, todos é masculino, professor. Todos é a todos. A no singular, todos no plural. E ainda todos é pronome indefinido. Eu fico imaginando assim, ó, sou dono de uma empresa, você vai lá fazer inscrição para uma seleção profissional. Não é? Tem lá um trabalho que você vai escrever em nome da minha empresa. Tem lá um teste, você mete crase em a todos. Eu sei que você nunca abriu uma gramática. Sacaram que bonito isso? Eu sei que a gramática dá para esconder dinheiro dentro, porque você é um daqueles que não mexe na gramática, nem para pôr em porta em dia de vento. Falar, vou pôr ali para prender a porta. Não. A gramática é um produto que você nunca relou na vida. E aí, se a gramática forma a base do conhecimento de quem escreve e você nunca abriu uma gramática, eu não te contrato. Então pense isso na vida profissional em que você tenha que escrever. Se você coloca um risquinho em cima do A, a pessoa prejulga você. Fala, esse aí não estudou português. Na prova, vocês estão vendo que é uma questão de saber ou não saber, acertar ou errar a questão. Mas tem a vida, gente. Você fala o português, ou melhor, escreve. E a crase é fator de poder numa terra como a nossa. Você adquire uma força que a imensa maioria não tem. Ok? E essa é a parte mais simples, a área proibida de crase. Tá bem? Então, fechando aqui, né, nós citamos aí os principais pronomes definidos, é a hora que você percebe que deu volume. Por isso que eu guardei para ser o nosso 10º indivíduo. Tá bom? Esses 10 elementos, professor, eu tenho que rever esses 10 elementos aí. Então não deixe de colher no blog o seguinte material, a primeira lição de crase. Professor, qual que é uma gramática boa? Todas são boas, mas primeiro leia esse materialzinho aí. É esse material que vai formar essa base que nós estamos trabalhando. Tá bom? Eu acho que o relato de cada um de vocês é um relato que vai trazer assim, ó, eu já fiz uma prova de concurso público. Tá bem? Todos vocês já passaram pela vida diante de uma prova. Então eu queria colocar essa situação para vocês, ó, para nós fecharmos o encontro de hoje. Ó. O que você faria numa prova como essa? Ó? Questão da ESAF, banca que faz, por exemplo, a prova da Receita Federal. Uma questão de 5 alternativas. Essa era a letra A, por exemplo. Em a muito custo, o A funciona como uma preposição? Essa pergunta que está aí na lousa, gente, ela tem prática? Não, não tem nada de prática. É uma pergunta 100% teórica. 100% teoria. O cara não está perguntando se tem ou não tem acento grave. Perguntando o que é o A. Muitas provas que vocês estarão vão exigir exatamente isso. Como se classifica o A no português? Agora eu vou ter que usar a sua resposta. Por que você sabe que esse A é uma preposição? Pela simpatia? Pela forma? O que você achou? Eu simplesmente. Você vai falar que não é suficiente. Não, fale, ué. Eu vi que não poderia ser um artigo porque. Está faltando ser mais freudiano. Coloca para fora. É a cura. Por quê? Fala para mim. É uma locução. Por quê? Que esse A não tem crase, esse A é uma preposição. Porque muito é masculino. Pronto. Enxergue o simples. Enxergue o óbvio. Qual o sexo da palavra custo? O custo é alto, o custo é baixo. Às vezes a resposta está lambendo a tua cara, você fala, mas, professor, não estou conseguindo, mas olhe o básico. Ou seja, aqui do lado, você tem um substantivo. Ó. Todo substantivo tem sexo. É uma bolinha esperando um lado ou outro.
Aí você vai colocar uma flechinha ou um sinal de mais. E aí você sabe que custo é macho. Por isso que se há é uma preposição. Você olha para esse muito, é uma área proibida, pronome indefinido. São dois motivos para você concluir que ali não entra artigo feminino jamais. Que esse a só pode ser uma preposição. Tá bem? Essa questão de 10 a 0, qual a dificuldade que você atribui? De 0 a 10. Dificuldade 7, você foi honesto, gostei dessa nota. Aí a pessoa, volta um instantinho comigo, ó. Aí a pessoa fala, professor, -1. Tem uns metidos, vai falar, -1. Né? 1, 2, começa a ficar metido, presunçoso, a língua portuguesa vem e derruba a pessoa. Tá bem? Então, número 7, valor 7. A ventania é forte ainda. Né? Você não está com os pés firmes ainda. Estão notando? Mas é o segredo do português. A hora que isso começa a funcionar na tua cabeça, você não é um estudante comum. Você não está decorando nada, você está fazendo um papel maravilhoso. Vamos ao segundo exemplo de hoje. Vamos lá. Segundo exemplo. Deve agir com obediência a normas permanentes e conhecidas. Pela ausência do sinal indicativo de crase, entende-se que em a normas permanentes existe apenas a preposição a. A normas. Como? Se fosse artigo, seria... Isso. Pronto. Né? Eu não sei se vocês também estão percebendo isso. É aquilo que você viu um a no singular, seguido de uma palavra no plural. Se ali houvesse artigo, haveria concordância, harmonia. Teria um S para fora, escandaloso. Não é? Então, esse a miserável no singular, seguido de normas no plural, esse a nunca será um artigo. Professor, o que ele é? Se ele não é artigo, é uma preposição. E ocorre um milagre? Não ocorre milagre, não. Aqui não tem milagre. Aqui é pé no chão, é coisa telúrica. É mão na terra, você tem que pegar na coisa e mexer. Não tem nada de esoterismo. Professor, já estou acendendo vela. Não, acende vela, reza para outras coisas. Aqui você tem que botar os neurônios para pensar. Não tem nenhuma aptidão que vem pelo dom. O fulano tem dom. Não, aqui não é dom. Aqui há um esforço cognitivo para entender que esse a é uma preposição. Alternativa da prova corretíssima. A no singular, seguido de palavra no plural, esse a é só preposição. Tá bom? E para a despedida do encontro de hoje, vamos à terceira e última. Olhem lá. O segmento, grande êxito dessa política, refere-se às negociações. Nós não estudamos crase ainda. É triste eu falar isso para vocês, hein? Não mexemos em nada da crase. Por isso, não se preocupe com a frase do texto. Se preocupe com a questão. O sinal indicativo de crase deve ser mantido caso se prefira a redação refere-se a negociações. O que você faria na prova? Alternativa certa ou errada? Hoje, diga para si, sempre que houver um a no singular, seguido de palavra plural, isso é uma AP. O que é P? Área proibida. Se você sobreviver desse jeito, está ótimo. E se souber que aqui não tem acento, porque esse a será apenas preposição a, aí você sofisticou a leitura do português. É o seu idioma. Você está lendo o português com outros olhos. Professor, ali não tem acento grave porque esse a é só preposição. Mas é estranho dizer para vocês, não estudamos ainda a crase. Tá bem? O encontro de hoje foi um batizado em que você entrou em quê? No proibido, onde não se pode usar o acento grave. Tá bom? Isso. A frase original, vamos voltar na lousa. A frase que caiu na prova, ela está 100% correta. Daí a banca, ela retirou o artigo e ficou a negociações. Mesmo que você não saiba o que seja esse a,
você tinha que entender que ali nunca terá acento grave no português quando houver um A no singular seguido de palavra no plural. E até poderíamos combinar R$10 de multa cada vez que você colocar acento grave nessa imagem. A no singular, mais palavra no plural. Tá bom? Então, hoje eu senti que a classe está meio cansada, né? Vocês aproveitaram bem o final de semana, foi isso? Né? Então, hoje o professor veio com uma aula que vocês têm que entender que não é que ela é básica ou mais simples, ela não tem nome. O nome que você tem que dar para isso aí é o nome de fundação. É a hora que você começa a entender um dos grandes problemas ou soluções da língua portuguesa. Problema quando eu não sei classificar. Quando eu souber classificar, sai da frente. É como se o professor passasse um bastão para você, ó, agora é você que vai andar. Uma lição vai se unir à outra muito positivamente. Tá bom? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos fazer exatamente a sequência disso daí. É a hora que você vai trazer um saquinho de crase, de acento grave e gastar. Hoje o professor falou, ó, não gaste o acento grave. Foi a área proibida de crase. Tá bom? Obrigado pela companhia de vocês e até amanhã no nosso segundo encontro de crase, então. Tá ok? Até lá.